Você sabia, a geração de Jesus, ela começa no tempo de Abraão. Quando Abraão nasce, Deus, ele vê Abraão como um bom servo, um homem obediente a Deus, temente a Deus. Abraão se livrava do mal. E Deus, ele escolhe Abraão. E ele vira amigo de Abraão, conversa com Abraão. E depois de Abraão, nasce Isaque, filho de Abraão. E Deus permanece amigo de Isaque, que era o filho de Abraão, porque esse menino já também foi escolhido por Deus antes de nascer. E depois de Abraão, nasce Jacó, que era um outro filho, que vem da descendência de Abraão, e que Deus permanece fiel a Abraão, como ele disse que ele sempre ia fazer a geração de Abraão crescer. E Deus permanece amigo de Jacó e guia Jacó e faz as coisas por Jacó. E de Jacó nasce José. Certo que Jacó teve outros filhos. Jacó teve 12 filhos, só com uma mulher. Mas ele teve mais 2 filhos com a outra irmã, que era a mãe de José, que teve José e Benjamim. E ainda teve mais filho com as servas dele, com as empregadas. E Deus escolhe só José, da família dele. Mas tem um outro irmão de Jacó, que ele tem outros filhos, neto e bisneto e não sei o quê. E depois de toda essa geração, Deus escolhe Davi, que é dos parentes de Jacó, que era parente do irmão de Jacó. Ele é bisneto, tataraneto, negócio assim, do irmão de Jacó. E tudo que Deus escolhe pertence à família de Jacó. E essa família, elas são consagradas a Deus, porque Deus escolheu aquela família. Foi ele que escolheu. Deus escolhe quem ele quer, e ele escolheu. E nasce José, e José, filho de Jacó, vai preso no Egito. E depois que ele sai da cadeia, que ele vira o governador do Egito, depois o rei que gostava dele morre, o filho é ruim, ele sai do Egito. E José, esse mesmo José do Egito, ele vai ser o pai de Jesus. Ele vai ser o pai de Jesus. Então, quando o Velho Testamento termina, porque o Velho Testamento ele termina. Deus, ele faz a Bíblia a mesma coisa de uma série, de uma novela, de um filme, de uma novela. Deus, ele fez aquela primeira série, finalizou ela e começa o Novo Testamento. O ator José e muitos outros, eles entram assim no Novo Testamento, porque são os descendentes e muitos deles morrem entrando já no Novo Testamento, de velhice, e outros nascem. E José é isso aí, José entra assim no Novo Testamento. Ele sai do Egito e ele entra assim no Novo Testamento após o Velho Testamento. Assim que termina o Velho Testamento, José ainda entra no Novo Testamento. E José casa com Maria. Maria, ela começa a namorar com José, uma moça virgem de boa família, educada, né? Uma menina de coração bom. E José noiva com ela, fica noivo dela. E José tá ali se arrumando para casar e Maria aparece grávida. A barriga dela começa a sair, né? E todo mundo percebe na casa dela que ela está grávida. Mas como ela poderia estar grávida se ela ainda não tinha tido nenhum encontro assim com o corpo dela com um homem? Então não tinha possibilidade, mas estava assim. E você vê que Deus, ele não avisou a ela.
foi lá e me enviou para o útero dela o filho dele, para que Jesus se tornasse carne e nascesse na terra. E José, ele diz, eu não vou casar com essa mulher, que essa mulher, ela adulterou, né? Ela já me traiu. Mas veio um anjo do Senhor, de Deus, amando de Deus, e fala com José, e explica a situação a ele. E como foi que Maria engravidou. E ele diz, não se preocupe, ela ainda permanece virgem, que o filho que está no ventre dela foi mandado direto do céu por Deus. E o menino cresce no ventre dela, mas ela não foi tocada por homem nenhum. Case com ela. E José casa com ela, como José já era um homem acostumado a obedecer a Deus. Deus treinou José o tempo todo. José foi vendido pelos irmãos, não se revoltou. José foi preso na cadeia inocente, porque foi acusado por uma mulher. E ele foi preso. Ele não se revoltou. Ele chegou lá e ele continuou fazendo as coisas boas, continuou fazendo bem. Depois ele sai da cadeia, vai para o palácio do rei, se torna governador. Foi um ótimo, bom governo dele no Egito. Acaba aquilo ali, aquele tempo dele ali, aquela passagem acaba. E José sai dali e vem para Israel. E lá ele já encontra na cidade de Nazaré, né? É onde Jesus nasceu, eles eram de Nazaré, Maria. E ele ali casa com Maria. E nasce Jesus, que é o Filho de Deus. Então, a descendência de Jesus, ela foi programada por Deus. Deus, ele tem toda a programação do que vai acontecer. Portanto, ele planeja. Deus, ele faz as coisas como que fosse uma série. E ele escreve tudo aquilo que vai acontecer. E também as coisas que já aconteceu, para que as pessoas fiquem sabendo o que já aconteceu. E também as que vai acontecer. E foi dessa forma que ele fez. Que você vê que ele planejou todas as coisas. Ele escolhe as pessoas certas, que ele quer escolher, que ele sabe que tem capacidade para fazer a vontade dele. Ele preparou José o tempo todo para ser o pai de Jesus. José ele não sabia que ele estava sendo preparado por Deus, mas Deus estava sim preparando ele para que ele viesse ser o pai do filho dele aqui na terra. E José, quando ele sai do Egito, ele tinha um espírito muito forte dentro dele. José, ele não era uma pessoa que ia se corromper por nada, porque durante a vida dele, nada corrompeu José. Imagine se depois de ter Jesus, se ele ia se corromper. Jamais, porque Deus tinha preparado ele, Deus tinha treinado a vida dele para receber Jesus na casa dele. E você vê a grandeza, a inteligência, o controle das coisas de Deus, Criador do céu e da terra. Jesus, ele fala um negócio no livro de Mateus. Jesus, ele fala, cuidado com os espíritos. No mundo tem todo tipo de espírito, mas Jesus disse, nem todos são meus. Tem anjos na terra de todos os jeitos, mas Jesus disse, nem todos são meus. Portanto, existem anjos na terra que são demônios hoje. Existem anjos que eles se passam por humanos. Existem anjos que fazem muitas coisas, muitos poderes. E Jesus disse, teste o espírito para ver se é meu. Então, interessante é isso, como ele preparava José para receber Jesus na casa dele e fazer um bom trabalho. Jesus não queria falhar. Deus, ele não queria que Jesus falhasse, então ele não ia colocar Jesus em qualquer família. Ele